Então, vamos hoje para o segundo vídeo da série Pílulas Filosóficas Corpórea. Hoje eu quero falar sobre o conceito da anamnésia sensório-motora. É um conceito, é um termo, né, que apesar de eu já ter conhecido ele, né, em outros contextos, esse termo especificamente, recentemente eu escutei. É um termo que eu não conhecia e eu acho que ele está inserido muito no nosso dia a dia atualmente e pode ser muito interessante a gente entender e abordar um pouco mais sobre o que é essa anamnese sensório-motora, né? Da onde que vem, como que ela atua, como que ela está influenciando o nosso dia a dia, muitas vezes sem a gente perceber, e o que também pode ser feito, né? Nesse trabalho assim de reconexão com o corpo, reconexão com a gente mesmo, para reverter, né, esses quadros, né? Então, vamos lá. Preparei material aqui pra gente e espero que vocês possam desfrutar também desse material, dessa leitura e reflexão aqui. Então, a anamnese sensório-motora como um fenômeno somático-cultural em foco. A anamnese sensório-motora é um conceito desenvolvido por Thomas Hanna, criador da Hanna Somatic Education, que descreve um estado em que o indivíduo perde a consciência sensorial e o controle motor voluntário sobre partes do corpo. Então, trata-se de um estado de dissociação funcional. Os músculos podem permanecer contraídos por hábito, mesmo na ausência da necessidade real da contração, e a pessoa deixa de perceber tanto a tensão quanto a possibilidade de relaxamento. Em outras palavras, o corpo esquece como se mover de forma integrada e consciente. Sabe aquela pessoa que você fala, ó, você vai trabalhar ali e aí você fala, relaxa, eu tô relaxada, né? Então essa perda, quando que tá contraído, quando que tá relaxado, já não tem mais essa percepção dentro da anamnese sensório-motora. Então a origem do termo e seu lugar na abordagem somática contemporânea. Thomas Hanna cunhou o termo sensory motor amnesia no contexto da educação somática nos anos de 1970 e 1980, integrando influências de Moshe Feldenkrais, que é o criador do método Feldenkrais, a neurofisiologia contemporânea e filosofia existencial. Hanna propôs que a anamnese sensório-motora não é apenas um problema biomecânico ou neurológico, mas um fenômeno educativo. É o resultado de como aprendemos ou deixamos de aprender a sentir e mover nosso corpo ao longo da vida. É o resultado de como aprendemos ou deixamos de aprender a como mover o corpo, a sentir e mover o corpo ao longo da vida. Hoje, o conceito é amplamente reconhecido em várias abordagens somáticas. Cada uma muitas vezes traz outros termos, né? Por exemplo, na Somatic Experience tem um termo específico, na Body Mind Center outro termo, né? Ou mesmo técnicas de meditação também trazem conceitos que fazem relação à anamnese sensório-motora, né? Com outros termos também. Então, cada linha, né, vai trazendo. E também linhas de arte-terapia corporal, né, que explora essa relação entre a expressão criativa e a reencarnação perceptiva, né, que é essa reapropriação da própria percepção, né, percepção do corpo e tudo mais. Então, as causas, né, do desenvolvimento da ASM, que é a anamnese sensório-motora, pode emergir de várias fontes isoladas ou combinadas. Aí a gente vai falar de algumas delas aqui. Então, é o estresse crônico. Então, é uma adaptação, né? O corpo se adapta a estados prolongados de alerta, mantendo musculaturas em constante tensão, especialmente em regiões como ombros, mandíbulas, diafragma e lombar.
Então, ali, estresse contínuo, o corpo vai aprendendo a manter aquelas estruturas contraídas, né? E isso se torna parte, né, da resposta corporal. 2, trauma físico-emocional, então respostas somáticas de congelamento ou dissociação se consolidam e impedem o acesso às sensações corporais, né, aqueles momentos traumáticos. E trauma aqui, ele é tudo que faz com que o indivíduo, o corpo daquele indivíduo, a mente e o sistema como um todo, a soma, né, o soma do indivíduo não dê conta de experienciar determinada sensação. Então, trauma pode ser uma coisa traumática para uma pessoa, pode não ser traumática para outra e vice-versa, né? É importante, eu acho que ressaltar essa questão do trauma pelo fato de que muitas vezes a gente fala em trauma e a gente pensa em coisas traumáticas no sentido de processos fortes, físicos, né? Como agressão física, por exemplo, ou uma queda, um trauma muito denso, assim, né? E existem vários níveis de trauma, né? Tanto físico quanto emocional. E é muito legal a gente reconhecer isso na gente e acolher nossos traumas, né? Para que, por ser uma situação que às vezes não é traumática para outra pessoa, ou a gente invalida na gente ou invalida no outro, né? Que isso seja, né, um trauma e que isso é real dentro da soma do outro, né? Então, essa observação sobre trauma. A terceira forma que pode emergir, né, a anamnese sensório-motora seria essa repetição mecânica de padrões de movimento. Isso é muito forte, né? Por exemplo, profissão com gesto repetitivo, treino desprovido da escuta interna. Então, essa repetição mecânica de padrões de movimento, ela pode estar impregnada em muitos contextos, né? Contextos saudáveis, inclusive, né? A gente pensa que, às vezes, desenvolver, por exemplo, uma disfunção ou um quadro desse tipo está relacionado com alguma coisa extremamente não saudável, né? Ou nesse sentido, assim, mas muitas vezes não, muitas vezes é simplesmente por ali um hábito, por uma falta de presença mesmo na ação, né? Repetidamente, isso se torna, né? O corpo entende que tá bom, não preciso ter aqui uma resposta alerta, não preciso ter uma resposta elaborada, nem perceber isso que está sendo feito, porque já está ali integrado, né? Então, por exemplo, técnicas até de dança, né? Trabalhos mesmo corporais podem se tornar, né, uma causa, né? Ou até trabalhos ali que exijam do corpo uma mecanicidade, assim, né? Seja tocar um instrumento, seja empacotar alguma coisa, ou digitar, né? Enfim, qualquer coisa ali pode ser essa repetição mecânica dos padrões, né? E modelos educacionais e sociais, ou seja, essa censura corporal que a gente muitas vezes é submetida, rigidez moral, né? Então, às vezes um estritamento da moral sem que tenha espaço corporal, real, sensitivo para que aquilo possa ser vivido e integrado, né? Repressão emocional, idealização do corpo como máquina funcional. Então, mesmo isso a gente falou até no outro vídeo, né? Que mesmo muitas vezes até o autocuidado ele se torna um mecanismo para que a gente possa ser mais produtivo, né? Não é o autocuidado pelo cuidar-se, pela individuação, pelo bem-estar, né? Pessoal e social não, é o autocuidado para a produtividade, né? Para que eu possa voltar a produzir. Então, a gente vai idealizando, né, o corpo também, tanto na sua estética, né, quanto na sua funcionalidade, num sentido muito mecanicista, atualmente, né? Existe uma tendência para que isso aconteça. Então, isso também pode ser uma causa, né, da anamnese sensório-motora.
Porque isso acaba levando a uma repetição mecânica, isso muitas vezes acaba levando a um trauma, muitas vezes acaba levando a um estresse crônico. Então, se a gente for ver, cada um desses 4 itens aqui que eu listei, né, que eu tô trazendo como exemplo, eles estão interconectados entre si. Não sempre, mas muitas vezes, né? Então, aí a gente tem aqui sobre o tempo de instalação, né, de uma anamnese sensório-motora. Ela é progressiva e cumulativa, ou seja, ela pode se instalar ao longo de meses ou anos, dependendo da intensidade do estímulo e da ausência de práticas restaurativas. Porque, no caso, né, a gente, como a gente falou, pode ter, né, estímulos que são sutis também, né? Então, isso pode durar anos, né, nesse estímulo sutil, ou se para que isso se transforme numa anamnese sensório-motora, né? Ou, por exemplo, a ausência dessas práticas restaurativas. Por exemplo, eu entrei em contato, né, com esse estímulo, ele é presente no meu dia a dia, mas eu tenho essa prática de cultivo, né, do cuidado, né, do olhar interno, da reconexão com o meu corpo, da reorganização desses padrões, né, dia após dia, através do meu movimento, através das minhas práticas pessoais. Então, isso também abre espaço, né, para que a gente não, para que os estímulos eles não se tornem, né, não se desenvolvam para esse quadro. Então, em caso de trauma agudo, pode ocorrer de forma abrupta, instaurando uma desconexão quase imediata, né? Mas na maioria dos casos é uma condição insidiosa, silenciosa e normalizada pela cultura. Ou seja, não é uma coisa que acontece. Tem o quadro em que o estímulo é agudo e a desconexão ocorre imediatamente, mas a maior parte das vezes, todos nós estamos vivendo esses estímulos, né, como essa condição insidiosa e silenciosa e normalizada pela sociedade, pela cultura, né? Não é uma coisa que é tão perceptível aos nossos olhos, porque ela está normalizada, né? Essa forma de agir, essa forma de estar no mundo, né? Inclusive, se a gente for observar, muitas vezes quando uma pessoa ela sai dessas normas, né, culturais, é onde muitas vezes gera estranhamento. Então, assim, realmente o normal, ele é um certo nível de desconexão, assim, né, com o corpo, né? Esse estranhamento que eu digo pode ser um estranhamento tanto positivamente quanto negativamente, mas de certa forma gera, assim, né? Então, esse tempo de instalação, ele varia, né? Mas geralmente ele está associado, ele é algo progressivo, né? Não é uma coisa é mais comum ser algo progressivo, né? Que vai se instalando ao longo do tempo mesmo. Então, aí, o papel do sistema que a gente está inserido socialmente, né? Nessa sociedade contemporânea marcada pelo produtivismo, pela hiperintelectualização, estetização corporal, né? Ela favorece a instalação dessa condição, né? Desde cedo a gente é ensinado a suprimir sensações corporais em nome da performance, da disciplina ou da aparência. Desde cedo a gente é ensinado a suprimir as sensações corporais em nome da performance, da disciplina ou da aparência. Isso gera um corpo instrumentalizado, adaptado às exigências externas, mas desconectado da sua inteligência sensível. A amnésia sensório-motora, nesse sentido, ela é também um sintoma cultural. Ela revela como a sociedade nega o corpo vivo, sentiente, né? Um corpo que sente, expressivo, privilegiando uma corporeidade produtiva e domesticada.
consequências para o indivíduo que se encontra, né, já nesse quadro de anamnese. E em algum nível, assim, isso existe em todos, tá? Não é uma coisa que claro que essa desconexão ela pode ir aumentando e pode chegar a níveis extremos, mas essa anamnese sensório-motora ela pode acontecer em partes do corpo, né? Em dias mais do que outros, em períodos mais do que outros, né? Então a gente está falando também em níveis, né? Não necessariamente em quadros extremos, mas também incluindo eles e olhando também para esses quadros normóticos, assim, desse estado, né, da normose, né, como diria o professor Hermógenes. Então, as consequências para o indivíduo, né, são dores crônicas inexplicadas, rigidez emocional e dificuldade de expressão afetiva, baixa vitalidade, fadiga persistente, distúrbios de sono, respiração, digestão, dissociação corporal e imagem corporal distorcida, empobrecimento da criatividade e da sensação de prazer. E como que a prática somática e a arte-terapia podem ajudar? E aqui eu entro, né, na minha... também trazendo, né, essa explanação um pouco, assim, sobre essa área que eu também atuo, né? Que é a arte-terapia e a abordagem somática. Então, como que elas podem ajudar, né? Uma sessão integrativa, por exemplo, da prática corporal somática com a arte-terapia, ela pode ajudar a restaurar a escuta sensível por meio da interocepção e do gesto espontâneo, ou seja, dessa percepção do que acontece dentro do meu corpo, das minhas sensações corporais e dos gestos espontâneos que surgem, né? Então é um espaço seguro para eu dar vazão a gestos que muitas vezes eu não posso dar vazão, não me permito ou que fugiria de um contexto seguro eu dar vazão, né? Então ela pode restaurar essa escuta sensível por permitir esse espaço, né? De observação interna e de expressão do gesto. Produzir um sentido simbólico para a experiência somática, abrindo espaço para a integração. Ou seja, muitas vezes a gente encontra espaços, mas a gente não consegue produzir esse sentido. O que isso diz a mim, né? O que isso que eu experienciei me diz, né? A respeito de quem eu sou, a respeito das minhas... dos meus padrões, das minhas condições, dos meus desafios, né? Das minhas potências. Romper o automatismo motor em movimento consciente, lento, exploratório. Então, né, a gente vai permitir que a gente possa estar rompendo esse padrão de movimento, né? Na proposta de experienciar movimentos mais lentos, movimentos mais de investigação, né? De observação, né? Que não estejam cunhados em um fim, e sim neles mesmos, né? Na própria observação durante o movimento, né? E reacessar memórias sensórias afetivas através de materiais expressivos e da imaginação ativa. Ou seja, o que essa sensação guarda, né? O que da minha memória quando vem à tona, né? Qual é a sensação que está conectada com essa memória, com essa lembrança, com isso que estava no meu corpo, né? Então, isso a gente pode fazer através desses materiais expressivos, né? E da imaginação mesmo, né? Da conexão com essa imagética, assim, né? E embora ela não reverta, né? Embora não haja uma promessa de que em uma única sessão isso vai ser revertido, apesar de que pode sim, mas que não, dependendo do caso, né, dependendo da gravidade e tudo mais,
esse trabalho ele pode abrir brechas profundas de reconexão e iniciar um caminho de reversibilidade, ou seja, ele tem, né, um grande potencial para, mesmo em casos graves, a longo prazo, ele reverter mesmo, né, e ser um, um processo que a gente pode usar essa palavra de cura, né, um processo de cura em que a gente integra, né, aquilo que está se passando pelo nosso corpo, pela nossa mente, pelo nosso sistema, né, de uma maneira positiva. E tá, e o que pode ser feito no dia a dia, então, nesses quadros, né? Ó, parar e sentir. Isso é uma coisa muito legal que a gente pode fazer, não só nesse quadro especificamente, mas no nosso dia a dia, em várias questões, em várias disfunções patológicas, sei lá, a gente pode chamar assim aqui também, que a gente tem vivido coletivamente, assim, né? Parar e sentir. Eu acho que isso é uma coisa bem interessante da gente praticar no nosso dia a dia. A pausa, né? Para sentir, né? A pausa para se perceber mesmo. Então, essa prática das pausas ao longo do dia, né? Para escutar sensações internas sem julgar, né? Que muitas vezes a gente tá tentando, né? Tá tentando fazer isso, tentando fazer aquilo, ou alguma sensação que passa por a gente já logo rotula, já logo quer saber se ela é positiva ou não, e se a nossa mente interpreta como não positiva, o que a gente já precisa fazer para reverter isso, né? Então, essa pausa para sentir, ela exclui essa tensão da necessidade de corrigir. Ela simplesmente é um espaço seguro para perceber, né, aquilo que está se passando. Movimentos conscientes, então explorar micromovimentos com atenção plena. Exemplo, alongar com escuta, né? Não é alongamento pelo alongamento, né? Para ser mais flexível, e sim um alongamento para me escutar durante esse alongamento, né? Perceber cada etapa do alongamento, né? Isso muda completamente a qualidade da ação. E, por exemplo, andar sentindo os pés, né? Que é uma coisa que muitas vezes é tão simples, né? Mas, assim, isso faz muita diferença no dia a dia, assim, a gente lembrar da consciência da caminhada, né? Da consciência de perceber nosso pé enquanto a gente anda, né? Perceber como que se relaciona com aquela sensação no joelho, né? Aquela sensação no quadril. Então, essa percepção, assim. E o contato tátil, né? Então, o autotoque, a massagem, a exploração da pele, dos limites corporais. É uma prática que pode ajudar muito, né, na restauração dessa amnésia, né, na restauração dessa memória mesmo celular, né, essa memória sensória mesmo. A respiração perceptiva, então observação do fluxo respiratório, né, permitindo sua variação e profundidade, então essa observação sem controle mesmo, né? Essa observação que eu tô só ali atenta ao que está acontecendo com a minha respiração, com o ar entrando, com o ar saindo, mas sem esse controle, né, da respiração, e sim buscando aumentar a percepção, né, ampliar a minha capacidade perceptiva. A expressão criativa regular, desenho, pintura, modelagem, movimentação com foco na sensação, e tudo isso com foco na sensação e não no resultado. Então, cada ato, né, praticado com esse foco no ato em si, né, e não no resultado daquilo. E isso é uma coisa muito legal que a gente traz até esse conceito do yoga, assim, né, uma das práticas das bases do yoga, né, essa entrega, né, que até a gente pode chamar de Ishvara Pranidhana, né, dependendo da escola ali, mas essa entrega mesmo do resultado, né, esse envolvimento com a ação em si, né, e não com o resultado.
Então, essas práticas, elas quando realizadas com regularidade, abertura, elas funcionam como uma educação sensório-motora restaurativa, favorecendo o reaprendizado do sentir, do observar e do integrar, que são 3 pilares aqui que eu trago dentro do meu trabalho, né? Esse sentir, observar e integrar. Então, eu acho que por hoje é isso, que essas dicas, pequenas dicas, possa ajudar, né? A gente a restaurar essa percepção sensório-motora, né? E me conta aí o que vocês acharam, né? Se tem também algo a acrescentar e se faz sentido para vocês, se vocês se percebem, né, nessa anamnese sensório-motor em alguma região do teu corpo ou em algum contexto, né, que faça com que você sinta, né, ou não sinta as partes do seu corpo, assim, respondendo com vitalidade, com presença, né, e sim só reagindo, né, a padrões e tudo mais. E sem peso, né, porque isso é uma condição, digamos assim, que ela paira sobre todos, né? Sobre todos os seres com corpo humano, né? Então, trazendo esse lugar de ressignificar, né? E cuidar, já que a gente está nesse contexto social e cultural que tem também adoecido muitos corpos, né? Então, a gente poder também dar esse cuidado, né? E olhar para esses temas é uma forma de cuidado. Então, agradeço.